And here we go. All right, everybody. Good evening. It's very good to be with you all here tonight. Cauã, Marcos, Thales, Lucas, Ana, Ari, Kailane, Clara, Diego, Érica, Igor, Eric, Juan, Gabriela, Tayla, Tarsila e agora Marcos. Pronto, olha aí. Agora nós estamos com uma turma boa. Estamos com quase 20 pessoas na sala. All right, guys, it's very good to have you all here. This is the behavioral economics of global affairs. We are by the 5th week, right? I think it's 4th or 5th week, something like this. Então, nossa quarta ou quinta semana. And the last time we were talking about the prospect theory, which is this real gem, this fantastic treasure found or developed by Daniel Kahneman and Amos Tversky. Então, a gente estava falando sobre teoria do prospecto, mas talvez seja melhor traduzir como teoria da perspectiva. After all, when we understand the prospect theory, we can summarize it by saying, well, our decisions associated with risky situations, they are not as predictable as we thought they were. It all depends on what you're talking about. If you're talking about a gain, then we have one perspective. If we are talking about a loss, then we have a different perspective. So it depends on a specific perspective. That's why in Portuguese you could translate that into a teoria da perspectiva e não exatamente a teoria do prospecto. Quando eu escuto prospecto, sabe o que eu penso? É um cliente que a minha empresa está querendo conquistar. Ah, aquele ali é o prospecto. Então, às vezes é uma tradução meio de pé quebrado. All right. Now let me hear from you guys here. What did you learn so far about the prospect theory? Why is this thing important? How can we apply these things? In which situations we think that the prospect theory will contribute to, I don't know, maybe public policy or developing new products or, I don't know, financial decisions. What do you guys say? Quem que poderia me ajudar, assim, a apontar aí contextos em que essa teoria do prospecto ou da perspectiva parece ser relevante? Who's gonna... Aquele jogo que tem, acho que é Luciano Huck. Como que é o jogo do Luciano Huck? Acho que é Quem Quer Ser Milionário, eu acho, se eu não me engano. Aí você tem que fazer a decisão se você vai fazer nova pergunta, ou vai responder, ou vai parar com o que você já tem. É isso mesmo. Você tem uma certa quantia e você quer arriscar ou não. Yeah, this is a good point. Now, let's think about this, okay? Let's suppose that Thales is participating in Luciano's Huck program, or I don't know, show. And then Thales has already made 100,000 reais. And then here comes a question. Who was the name of the mother of Daniel Kahneman, a former winner of a Nobel Prize in Economics? Então, o Thales está lá, já ganhou 100 mil reais no Quem Quer Ser o Milionário. E aí vem a pergunta assim, como é que é o nome da mãe do Daniel Kahneman, que foi um ganhador de Prêmio Nobel de Economia de alguns anos atrás? O Thales, nem eu, ninguém sabe isso. Aí aparecem as alternativas lá. Dona Nancy, Dona Josefa, Dona Marli ou Dona Maria. We have no idea, right? So we know that if we just guess, well, our chance is 25%.
with 25% chance, you could, I don't know, maybe double the price. Move from 100,000 reais to 200,000 reais. But if he makes a mistake and he doesn't guess right, he will lose everything. Então, o Luciano Huck coloca lá, quando o Thales já chegou a 100 mil reais, ele coloca lá uma pergunta que, honestamente, ninguém deve saber. Raríssimas, poucas exceções, alguém que foi amigo pessoal lá do Daniel Kahneman. Mas aí ele te coloca numa seguinte encrenca. Ele fala assim, se você acertar, você dobra o seu dinheiro. Sua chance é de 25%. Se você errar, aí você perde tudo. E a chance de você errar é de 75%. São 3 alternativas erradas e apenas uma certa. So, what's the name of the concept on which Luciano Huck is setting this bet? Como é que é o nome do conceito discutido dentro do contexto da teoria do prospecto que o Luciano Huck está se baseando para fazer esse arranjo com o Thales? Anyone? What's the name of this concept? Probability? No, it's a more specific thing. It's more something related to the prospect theory. Uma das principais mensagens da teoria do prospecto, pessoal. Quem acha? Quem consegue imaginar? All right, so you are not saying me anything. I'm going to write down here in our chat box. The name of the thing is loss aversion. Okay, now, as I told you the answer, let me check again. Can anyone explain to me what you think it is loss aversion? Alguém poderia me explicar o que acha que significa aversão a perdas? Eu posso tentar lembrar aqui, mas aversão à perda, ele pode ganhar mais, vamos supor, numa hipótese de 2 possibilidades, de alguém tem 50 reais, ele pode ganhar 100 ou perder 25. Aí ele prefere não perder os 25 do que ganhar o dobro, né? Ganhar o que ele tem mais. Então ele tem uma aversão à perda, a aversão dele à perda é maior do que o apetite ao risco, né? O ganho. Eu acho que é algo parecido com isso. Foi boa, Eric. Muito boa a sua explicação. Vou só arredondar um pouquinho o que você disse, tá? A Gabriela tinha levantado a mão. Quer completar, Gabriela? Foi sem querer? Ou quer falar alguma coisa? Acho que foi sem querer. Então, Eric, acontece assim, o cara está falando, olha, a partir desse momento, você pode ou ganhar mais 100 mil ou perder 100 mil. O que passou, passou. A partir daquele momento, você pode ganhar 100 mil ou perder 100 mil. E, nesse caso, ele sabe que você vai pagar se você perder, porque você ainda não pôs a mão no seu 100 mil. Então, a aversão à perda, ela nos diz algo bem específico. Elas falam assim, ganhar 100 mil traz alegria, mas essa alegria é muito menor do que o tamanho da tristeza de eu perder 100 mil. Porque, vamos lá, né? Perda ninguém gosta. Então, a aversão à perda todo mundo tem. Mas o que esse termo quer dizer, aversão à perda, é que a gente tem uma aversão muito maior à perda do que a gente tem apreço pelo ganho. That's the point, all right? So, in order to try and keep the guys in the game, sometimes what Luciano Huck gives you is something like this. All right, you can have like a 50-50 choice.
em determinado momento lá, para te manter no jogo, o Luciano Huck vai lá e fala assim: você usa a sua opção de 50-50, 50% de chance. Pronto, aí ele vai e elimina duas. E você fica só com duas alternativas, aí sua chance já é de 50%. But think again. If we are talking about loss aversion, what this guy would have to do to keep you in the game was to offer you a much larger price. It would have to be like, if you get it right, your money is going to go all the way to 500,000. And if you get it wrong, then you're going to lose 100,000. Então, se fosse para realmente levar em conta a aversão à perda das pessoas e tentar manter o cara no jogo, o que o Luciano Huck tinha que fazer era oferecer 500 mil se o cara acertasse, e a perda seria perder 100 mil. Then you could be say, all right, now I can offer you such a large compensation, such a large potential price, that you're gonna average things out and say, well, yeah, if I lose 100,000, too bad, but at least I had a shot at $500,000. Entendeu? So, yeah, good point, Thales. This is loss aversion, and it's all over in Quem Quer Ser Milionário, or in English, Who Wants to Be a Millionaire. This game was famous, it became a film, and I don't know, some people have seen it. I have seen it. It's a good film, by the way. But yeah, all right. So that's why Amos Tversky and Daniel Kahneman came up with the prospect theory to explain TV shows, right? No, come on. This is just an example that Thales gives us, right? Now let's think about a real life example. Alguém me dê aí um exemplo da vida real, de como que a aversão à perda pode afetar a vida de um parente seu. Ou talvez pode afetar uma decisão que você toma. Questão de prova, VOF, yes, true, again, but we go back to this thing called games, right? If you take a question in a test, just like guessing, well, you're still in a game, sort of a game, right? I want to have an example in real life, something that really matters, okay? All right, I'll give you an example, and then you're going to come up with other different examples, okay? All right, so here it is. How can you sell auto insurance? How you convince people to buy auto insurance? Como é que você convence as pessoas a comprarem seguro? Ó, a Clara já disse aqui, ou você faz isso ou você morre. Ou você começa a exercitar ou você vai piorar. Yeah, that's it, Clara. Yes, I got it. So, a way to convince people to exercise more is to show them what happens when you don't. If you don't exercise, what kind of end of life you're going to have it. Oh, people can say, come on, Luis, you're trying to traumatize people. That's not my intention. I'm just trying to help people to visualize the consequences of their decisions. Yeah, this is a good point. Thanks, Clara. This was the first real life example that you guys gave me concerning the prospect theory. And I was just telling you something similar when I was saying how you convince people to buy health insurance, how you convince people to buy auto insurance. Como é que eu convenço as pessoas a comprarem seguro de automóveis, seguro de residências, seguro saúde? Well, how I do that, I show them what happens if they don't buy. What are the consequences of having an accident when you don't have insurance? Come on, I know
this may sound not fair, right? I mean, because people, they many times they would like to buy health insurance. They just don't have money, but they would prefer to have it, right? I know. Yeah, that's true. Okay. But at the same time, I can tell you, many people use the money that could go to health insurance and they purchase a vacation. Tem muita gente que recebe o 13º salário e, em vez de comprar um seguro saúde que pode durar por 8, 10 meses, ele vai lá e fala, eu vou viajar para a praia. Yeah, it happens, you know. It's a bummer, yeah, but it happens. So we have to understand how people make decisions under risk. And our function, our goal here is try to help them make the better decisions, the best decisions that they can. And let's be honest, okay? We can't tell people what to do. We just, inform them about the consequences. But I mean, we are in a free country. At least the last time I checked, this was a democracy, right? So people were free to make choices. Let's not be judgmental, here, okay? Let's try not and judge people. Oh, you are crap because you didn't do that. Oh, you are great because you obeyed me or something like that. That's not the point, okay? What we're just trying to say is that many times people regret the decisions they make and they have to learn the hard way. So if I live in a place where lots and lots of people get their cars stolen, I should know that, right? If at least I had that information, I can make a better choice. So if I were to send you a letter and to convince you to purchase auto insurance, car insurance, then what I would do, I would tell you, look, from your address here, it tells me that you live in Casa Amarela. So let me tell you one thing. Casa Amarela has a twice as large chance of getting your car stolen than if you lived in, I don't know, Aldeia. I'm just giving you an information. You can do whatever you want with that information. But I'm telling you, look, this is a place where people steal lots and lots of cars. So pay attention to it. If you want, I have here a product that will protect your assets. All right. It turns out, people, come on, I'm not here to convince anyone to buy anything. So I'm just trying to say is this. Many people would like to buy car insurance, but they don't. And when they have like the tragedy of having their car stolen, they regret. So if you could, you would like to help people making better decisions and then live with them. Now, I have this $1 million question, not only for you, Thales, but also for you, okay? Now think about this. Suppose that you have bought auto insurance, okay? And you got coverage for a whole year. So let's say we are in December, and you go ahead and buy car insurance for the 2024 year, okay? You're gonna have your coverage for the whole year. All right, let's say that the year is over and your car was not stolen. Did you think you lose money? Então, vou repetir aqui a pergunta em português. Chegou lá no final de dezembro, você comprou um seguro automóveis para o ano de 2024 inteirinho. Aí passou o ano de 2024 e, por sorte ou por azar, seja o que for, seu carro não foi roubado. O dinheiro que você pagou no seguro, você considera que aquilo foi uma perda? Let me see what you guys tell me.
Was that a loss? Depende do ponto de vista. Eu estou falando aí, fez me lembrar da aula passada que a gente prefere as coisas pro agora do que pensar no futuro. Então, assim, se você pensar, você deveria ter gasto aquele dinheiro. Ó, a Gabriela tá dizendo, eu acho que sim, eu acho que você perdeu dinheiro. O Thales também tô achando que tá pensando assim. Deixa eu ver quem mais. Alguém que comprasse o seguro de automóvel. Aí passasse o ano inteiro, o carro não foi roubado. Será que no ano seguinte você insiste e compra de novo? Ou você fala, precisa não? É melhor seguro morrer de velhice do que na hora lá. Errado. The point is, guys, is this. I buy auto insurance every year. And if you ask me, I will tell you, I'm not buying only the protection. What I'm buying is peace of mind. You see, I'm not gonna worry. Quando eu estou comprando meu seguro de automóveis, e eu compro todo ano, e o meu carro nunca foi roubado. Tem 16 anos que eu moro em Recife. Meu carro nunca foi roubado. 16 anos que eu compro seguro. Aí você fala assim, poxa, Luiz, mas está perdendo um dinheirão. Eu falo, não, eu estou comprando meu sossego. Ao longo de 365 dias, eu não estou nem aí se meu carro for roubado. Se o senhor tirar o senhor... pior seria isso, né, Marcos? Se eu paro de comprar e aí logo no dia seguinte meu carro é roubado. Aí sim seria de lascar. All right, guys. So yes, auto insurance, health insurance, life insurance, seguro de vida para quem tem medo de morrer. All of that, we can guess that people will tend to buy less than they would because they act with loss aversion. Muita gente tende a comprar menos, a não ser que eles enxerguem com clareza o impacto daquela perda. Clara is saying something here. Feito meu tio que jogava na Mega Sena toda vez com os amigos dele. Uma vez ele não jogou e os amigos ganharam. Wow, this is terrible, Clara. If I were a friend of your uncle, I would still split the money with him because I mean, it's terrible. Se fosse um amigo meu que tivesse saído do bolão uma vez, eu ia convencer todo mundo a gente tentar manter a pessoa e dividir a grana com ele também. Porque, poxa, né? Muita crueldade. Kailane selling me, por isso que no meu trabalho todos jogamos juntos, para não acontecer isso nunca. Yeah, that's a good point, Kailane. Agora, let me tell you something, you know? Teoria do prospecto também fala um pouco sobre por que as pessoas jogam na Mega Sena. Let me see if you guys can guess. Why is that so? Como é que a teoria do prospecto me ajuda a entender essa decisão da Kailane, né? Ela sabe, ela vai estudando de economia, poxa, ela sabe que a chance dela ganhar na Mega Sena é muito pequena, mas muito, é quase ridícula de tão pequena que é. É assim, joga o dado, agora fica jogando dado 50 vezes. Se 50 vezes seguidas cair aí você ganhou na Mega Sena. Fear of missing out? Yeah, I mean, this is an explanation, but I was actually fishing for a different kind. I was fishing for the overestimation of small probabilities. Então, uma coisa que tem na teoria do prospecto é a nossa tendência a superestimar probabilidades pequenas. Now, let me give you an example of this, okay, guys? Suppose that this is the first day of class. So you have just met me. Let's suppose that you have never taken a class with me before, okay? I know that some of you have had, right? I know Marcos,
I know some other people here from other classes. But anyway, let's forget that. Suppose that you are looking at me for the first time. So I start the class telling you this. Welcome, everybody. It's very good to have you all here. And I can assure you that the chance of dying during one of my class is less than 1%. Imagina se eu, no primeiro dia que eu encontrasse com vocês, primeiro dia de aula, eu falasse para vocês assim, gente, olha, pessoal, estou aqui começando a nossa aula, só queria esclarecer para vocês que a chance de vocês morrerem enquanto vocês estão fazendo a minha disciplina é muito pequena, tá? É menos do que 1%, com certeza. You know, when I tell you this, your reaction will be assim, what? What you're talking about? Is that, can I get killed because I'm watching your class? I didn't know that. Well, what I'm telling you is that the chance is very, 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 very small. But what you hear is that it is not zero. If it is not zero, I want to know why. Entende? Então, assim, eu começo a aula para vocês dizendo assim, gente, a chance de vocês morrerem durante a minha aula é muito menor que 1%, tá? Mas, enfim, vamos começar. Eita, pera aí, professor. Como é que é essa história? Quer dizer que tem gente que morre assistindo a sua aula? Mas, não. You know, in terms of probabilities, there may be, I don't know, a storm and you get hit by lightning. And it turns out that you were watching my class at that time. Oh, yeah, I know that. Oh, again, there may be a disaster in your neighborhood, and I don't know, you have flash floods, uma enchente muito rápida, e você morre. Estava lá assistindo minha aula, demorou a sair e morreu. Well, let's hope not. But my point is this. If I tell you the probability of something is small, but it's not zero, we, human beings in general, we tend to look at those probabilities and consider them, you know, significant. Mesmo que a probabilidade seja ridiculamente baixa, e a Kailane sabe disso, ela toda semana vai lá e participa no bolão. Who was that? I think it was Igor who said that was the fear of missing out, right? Fear of not participating. Yeah, that's a good way to explain a type of loss aversion. É um sentimento que a Kailane falou aqui de aversão à perda. Quer dizer, ela ficaria absolutamente devastada se todos os colegas dela ganhassem na Mega Sena e ela não. Quer dizer, ela nem está preocupada com o que ela vai ganhar. Ela está pensando assim, nossa, que desastre que ia ser se todos os meus amigos ganhassem e eu não. So Marcos is also saying here, maybe people bet in lottery because they really believe that the possibility to make the break, even though there is a very few chance to earn the prize. Exactly. É exatamente isso, Marcos. As pessoas acreditam, elas acreditam no sonho, elas ficam visualizando como seria bom ganhar na Mega Sena e não querem pensar sobre a real probabilidade. Eu falei para vocês assim, ó, pega um dado e vai jogando. Veja se você consegue fazer ele cair com o número 1 para cima 50 vezes seguidas. Well, that's about the chance that you would have to win the lottery. You're going to see that it's next to impossible, but it is not impossible. The probability is positive. That's enough for people, right? All right, so you can tell that people make bets in which they have very, very little odds, very little chance of winning,
very poor odds. I think it is the best way to put it. But they still bet. And that also happens in financial markets. Isso também acontece no mercado financeiro. Eu conheço um professor de economia, vou dizer o nome dele não, tá? Tal de Luiz alguma coisa aí, tá? Não esqueci, o cara lá da Rural. Esse cara ficava ouvindo falar notícias sobre a OLX, a empresa do cara famoso lá, como é que era o nome dele? Né? OGX, não, professor? Hein? OGX de Eike Batista. OGX, como é o nome da criatura? Eike Batista. Isso, Eike Batista. And then I spent like years listening people talk about this guy, and all of a sudden his company was very, 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 very much underpriced. At some point, the value of the stocks, who had once been, I don't know, 40 reais, they were negotiated at 25 cents. Então, uma ação da OGX que chegou a valer 40 reais antes da crise, o cara percebeu que ela estava valendo agora 25 centavos. You know what this economics professor did? He went there and he bought. He bought, I don't know, maybe 100 reais or something, 200 reais. It was not a lot of money, but he was like buying a ticket. He was betting on in a lottery, in which the chances were very, very slim. But he said, you know what? Who knows? I'm in Brazil. Everything can happen. I don't know. I'm going to try. I'm going to give it a try. Então, teve esse professor aí, não vou dizer nunca o nome dele, era Luiz alguma coisa, tá? Mas esse cara foi lá e comprou 100, 200 reais na OGX quando valia 25 centavos. So people do that a lot, and they make terrible mistakes if they bet in the financial market. And they may end up losing the economies of a lifetime. Tem pessoas que acabam perdendo a poupança, a segurança da família inteira fazendo apostas desse jeito. So yeah, prospect theory is a big deal. We have to pay attention to that, okay? Questions so far? Okay, guys, I'm gonna open up here the slides just because I want to make sure that everyone understands a few diagrams over there, okay? Remember those two diagrams? I want to check on you to see that each and every one of you has understood that, okay? All right, so let me find those guys here. It will only take a second, please. There we go. Nós estamos na semana 4. Isso. As fichas de aula, pelo menos, são da semana 4. All right. Ok, okidoki. Okay, this is the guy I want to talk about. So let me share my screen here with you. No, not this one. It's this one. All right, please confirm to me that you can see two diagrams in this slide saying the prospect theory. Can you guys see that? Tá todo mundo vendo isso aí, gente? Hello?
Let me see what's happening here. Sim, tá vendo. A Clara tá vendo. Luiz Otávio também confirmou que tá vendo. Thanks, Marcos, Luiz Otávio, and Clara. All right, guys. So let's take a look at these two diagrams, okay? Let's start with the one on the right-hand side. Let me get my pen here. Okay. Oops, sorry. That was not what I wanted. I want this guy. Okay. Let's start with this guy here, okay? All right. Now, let me explain to you what this diagram is showing. On this y-axis here, you have probabilities. 10%, 20%, 30%, 40%, and so on, all the way to 100%. In the other axis, you have also probabilities. 10%, 20%, 30%, 40%, all the way to 100%. So let me explain what this diagram is showing you here. First, please pay attention to this dotted line here, okay? This line is a 45-degree line, ok? É uma linha de 45 graus. O que essa linha de 45 graus me diz? Ela me diz assim: if I tell you that the probability of some event is 10%, you know what you understand? You understand that it is 10%. If I tell you the probability that, I don't know, maybe a car accident in a certain road is 20%, then what you understand 20%. So what this dotted line tells me is that people understand probabilities exactly as they are told. Now, if you run lots and lots of exercises and tests, and you understand how people behave, you can make like different tests so that people will express how they interpret probabilities. Então, cientistas fizeram testes para entender como que as pessoas de fato interpretam as probabilidades. And what they do something like this. If I tell you that the probability of dropping dead by the end of this class is 10%, people behave as if they were told that the chance of dropping dead was as high as 18%. Se eu te disser que um evento muito ruim tem chance de 10% de acontecer, as pessoas agem como se eu tivesse dito que a probabilidade era de 18%. Não acredito. Isso existe mesmo? Existe. Se eu te disser que a probabilidade de alguma coisa, boa ou ruim, acontecer é de 20%, na sua cabecinha, você age como se a probabilidade fosse de quase 30%. So, how can I summarize this thing? This actual line here is the line that people actually observe. Então, na prática, o que a gente vê não é aquela linha reta, a gente vê essa linha curva. So, how can I summarize what you have just saw here? To summarize that, I can use a simple phrase. People tend to overestimate small probabilities. As pessoas tendem a superestimar, a interpretar como se fossem mais as probabilidades pequenas. That's one good explanation why Kailani bets on Mega Sena. Se você faz apostas na Mega Sena, uma parte da explicação é essa aqui, ó. Se eu te disser que a probabilidade é de 0,00000000000000001, você não entende assim. Você entende, você age como se a probabilidade fosse, na verdade, de 0,0001. Você tende a superdimensionar
probabilidades pequenas. Igual aquela história de falar assim, gente, olha, pode ficar tranquilo que assistindo a minha aula, a chance de vocês morrerem é menor do que 1%. Você fala, opa, como assim? Não, mas eu acabei de dizer que é menor do que 1%. Fala assim, não, mas peraí, não é zero, não. So, compared to zero, we tend to overestimate small probabilities. Now, on the other side of the diagram, when we move to this region here, the opposite thing happens. So let's change this. So I can tell you something like this. Okay, guys, look, if you watch my class, if you take all the exercises and you watch the videos that I recommend, the chance that you will get a good grade is larger than 95%. Então, se eu disser para você assim, pessoal, olha, se vocês assistirem a minha aula, fizerem os exercícios que eu mandar e tal, e assistirem os vídeos que eu mandar, a chance de você ficar com uma nota boa é maior do que 95%. But then you can look and say, wait, why it's not 100%? Você está dizendo que se eu fizer tudo certinho, a chance de eu ganhar uma boa nota não é 100%? Well, then I can say, look, shit happens. Sorry. Things happens. You know, sometimes you just skip an exam or you have a huge headache on the date of the exam and you don't get the good grade. I'm sorry, those things happen. But you see, if I tell you a large probability, you compare that to 100%, and then 95% is not good enough. You see the point? Vocês entenderam, pessoal? A ideia? Kailane tá lascada, né, Clara? Agora nós vamos falar só dela, das apostas dela. A jogatina da Kailane. Coitada. But the point is not this, guys. Come on, I want you guys to understand what this thing is. When we hear small probabilities, we think that they are much bigger because they are not zero. We tend to compare them with zero. And honestly speaking, yeah, if I tell you the probability is 1%, 1% is much bigger than zero. And the opposite thing happens when we're talking about large probabilities. If I tell you that the chance of getting a good grade, if you do everything right in this class, the chance of getting a good grade is 95%, you say, what? Why not? Why not 100%? Because you are expecting 100%, okay? Now, think about this. This is not a guess. To design this curve, these guys had to run tests. Então, para chegar a essa curva que vocês estão vendo aí, esses caras tiveram que fazer testes. Colocar as pessoas para jogarem pequenos jogos em que elas revelavam na prática a sensibilidade maior ou menor para diferentes opções, conforme eles eram mais próximas de zero, quando elas eram mais próximas de 1. Então, assim, não foi uma opinião que o cara tinha. Ele teve que desenvolver testes com um monte de gente. E só quando ele se convenceu que aqueles testes eram praticamente universais é que ele falou assim, well, yeah, we have a new theory. And this theory is much better. I mean, it works much better than the traditional one, okay? This part of the theory tells you that there is this probability weighting function, uma função de calibragem ou de peso das probabilidades. People call that subjective probabilities, okay? Algumas vezes as pessoas usam a expressão análise subjetiva de probabilidades. Yeah, but this is a huge deal. And this is like one of the main parts of the prospect theory.
People tend to overestimate small probabilities because they are not zero. And they tend to underestimate. They are not good enough if they are close to 1, but not 1. If they are close to 100%, but not 100%, okay? So it feels like it's good, it's not good enough. All right. So this is the first part of the explanation. Now let's look. By the way, any questions about this? Todo mundo entendeu isso, gente? Spoiler, vai ter questão dessa na lista de exercícios, tá? Então, se quiser que eu repita, levante a mãozinha aí que eu explico de novo, tá certo? Ó, a Clara, pode falar, Clara. Tayla, Eric, vocês estão só querendo que eu explique de novo, né? Ou vocês têm alguma dúvida específica? Repetir, professor. Tá bom, beleza, vou repetir. All right, let me erase these things here. I'm going to start over because I want to make sure everybody understands, okay? Now, suppose that we are talking to an AI, okay? We are talking to a robot. Se você estiver falando com uma inteligência artificial ou com um robô, você fala para ele assim, olha, a chance de faltar luz hoje em aldeia é de 10%. Ele vai agir e vai tomar todas as precauções, levando em conta que a chance é de 10%. Ele escuta 10%, ele age levando em conta 10%. Se eu disser para a inteligência artificial que a chance de faltar luz hoje é de 30%, sabe o que ele faz? Ele é perfeitamente racional. Ele fala assim, é 30%, então eu vou agir como se a chance fosse de 30%. So, perfect rationality would tell you that you actually understand probabilities very precisely, very rationally, okay? Now, I'm telling you the bad news. That's not how our brains work. And how our brains work. If I tell you, look, Luis, the chance of running out of power tonight is 10%. You know what Luis will do? He will behave as if the chance was close to 20%. I told Luis it is 10%, but he will behave as if the probability was much higher. Então, o Luiz é um ser humano. Ele pega probabilidades pequenas e ele tende a superestimar o tamanho delas. Ele acha que 10% é muito maior do que 10% é. So we tend to overestimate small probabilities. Why is that? Well, the best explanation for that is this. When we are told 10%, we compare 10% with 0. And we say, come on, 10% is way, way, way further away from 0. So we tend to increase subjectively the size of this probability, okay? Por não ser 0, a gente já fica muito, muito abalado. E quando alguém fala que é 10%, a gente age como se o negócio fosse, na verdade, 15%, 18%, quase 20%. Tudo porque a gente, indiretamente, está sempre comparando com 0. All right, so this is one case. Now, what about this side of the diagram? Again, if I told a robot that the probability of something happening is 90%, you know what he would do? He would behave like the probability was 90%. Why is that? Because he is rational. He's perfectly rational. He's not human. And the human rationality works in a different way. And how is that so? Well, if I tell you
as a human, if I tell you that the probability of something happening is around 90%, what you're gonna think is like, wow, it's way farther away from 100%. So it's not good enough. I feel like you're giving me a 70% chance. Então as pessoas tendem a subestimar quando as probabilidades são grandes, mas são diferentes de 100%. Por quê? Porque a gente fica apaixonado por essa possibilidade aqui. Ó. A gente gostaria que fosse 100%. Quando eu falo que não é 100%, você já sente uma enorme perda. All right, so we tend to overestimate small probabilities, and we tend to overestimate large probabilities. So far, so good. Please give me one of these OK buttons there if you understood. Aperta a reaçãozinha lá de um joinha para mim, por favor. Clara apertou, Luiz Otávio apertou. Quem mais? O Eric também estava na dúvida, apertou, Juan. All right, good enough, guys. So this was the first half of the thing. I need you guys to understand this because this will play an important role in everybody's lives, you know? Esse tipo de coisa toda hora vai aparecer de novo na vida da gente. Go ahead, Eric. You have a question. Professor, generalizando, é como se a gente fosse tudo ou nada, né? Ou eu tenho que ganhar tudo, 100% de chance de dar certo, ou 0% de chance de isso dar errado, né? Então, o meio termo acaba sendo meio inconsistente para a gente, tira o sonho, né? O sono, perdão. A verdade é essa, Eric. A gente sofre muito com probabilidade, com risco. Risco dói demais. Então, quando uma probabilidade de alguma coisa acontecer é não zero, a gente já se assusta. Fala, pô, eu achava que era zero. Quando uma chance de alguma coisa ganhar não é 100%, a gente fala assim, eita, tem um risco realmente de não acontecer. Então, a gente sofre demais com risco. A gente não gosta de correr risco. E acaba influenciando a maneira como a gente pensa nas probabilidades. All right, good. Now, let's have a look at this first half of this diagram now, the left-hand side, okay? Let's have a look at this. Now, in this case here, there is lots of mathematics involved, so I'm just going to give you the interpretation, okay? So what this curve here, this side of the curve here, is telling me? Well, first, this utility, this level of satisfaction is going up, just like any utility curve you have ever seen in your life, okay? Para quem não é do curso de economia, essa curvinha aqui é o formato da curvinha que a gente chama de utilidade. E a historinha vem mais ou menos assim, olha. Na medida que a gente vai comendo mais de um produto que a gente gosta, quanto mais sorvete a gente vai tendo, mais feliz a gente vai ficando, né? Vai subindo o nosso nível de felicidade. Mais sorvete, eu fico mais feliz. Só que chega uma hora que eu já estou com tanto sorvete que a quantidade a mais de sorvete aumenta bem pouquinho. Então, aqui no início, de ter 0 sorvete para ter 1 sorvete, já tem um salto grande na minha satisfação. Depois o salto é um pouquinho menor, depois chega uma hora que o salto é quase nada. Tá? Well, it turns out that this is also we behave concerning probabilities of gains. A chance de ganhos. Então, a gente não gosta de correr risco. E aí, esse formato dessa curva aqui está me dizendo assim, eu só aceito correr risco se o prêmio for muito grande. Ah, olha a Kailane aí, ó, de novo. Lá vem Kailane. Eu só vou aceitar entrar naquele bolão porque é a mega sena da virada. É muito dinheiro. Então, all right. So,
we don't like risks. We only accept to take risks when there is like a huge price, okay? So this is the description of how we behave. Now, when you look at this, you can say, well, this is rational. And I will agree with you. É racional. Essa é a parte racional do nosso comportamento. A gente só aceita correr risco quando a probabilidade, mesmo sendo pequena, mas quando o prêmio é muito grande. Então, a gente fala assim, tudo bem, se o prêmio é muito grande, eu topo correr risco. Think about F1 pilot, okay? Well, the guy, he works with death all the time. I mean, risk of death is like breakfast to him, right? Se o cara dirige um carro de Fórmula 1, a chance dele morrer amanhã é igualzinha de quase todo dia. Ele sai de casa, despede da família e fala assim, tomara que eu volte. Tem uma chance bem grande dele não voltar. But this guy gets lots and lots of money, right? So you may look at this and say, come on, but this is not rational. And he will tell you, well, if you would see how much money I make, maybe you would be inclined to think that it is rational. Então, essa é a parte racional do nosso comportamento. A gente, para correr risco, a gente só aceita se for com prêmios muito, muito, muito grandes, tá? Now, here comes another part of our behavior. And this is when we're talking about what if we could avoid losses? Now, in this size here, look what's happening. Losing money gives me a very high loss. So if I lose one ice cream here, I will feel terrible. If I gain one ice cream, I will feel good. Então, assim, ganhar um sorvete me deixa feliz, mas perder um sorvete me deixa muito bravo. So the first thing is that, yeah, we value losses much more intensively than we value gains, okay? But there's something else, you know? When the losses are bigger and bigger, at some point, we stop caring. Quando as perdas estão grandes demais, a gente chega uma hora que fala assim, dane-se, eu não estou nem aí. All right, so in this case, what we do is we act like risk lovers. Então, imagina o seu time está jogando e ele está perdendo de 3-0. América e Curitiba. Estava 3-0 a última vez que eu olhei. Meu time é o América. Estava perdendo de 3-0. Se eu fosse o técnico, eu falaria para todos os jogadores assim, sai, larga, vai todo mundo para o ataque. Goleiro, vai tu também para o ataque. Perdido por 1.000, por 1, perdido por 1.000. Eu já estou nem aí se eu vou tomar 4, 5, 6 gols. Eu estou tentando fazer 1. Right? Okay, so this is not natural. And this is not actually rational, if you look at it. O fato de você ser avesso a risco, quando está lidando com ganhos, mas uma vez que você já está perdendo, você está disposto a correr risco ainda maior, só para tentar livrar da perda, isso não era o que a teoria econômica convencional dizia. A teoria econômica convencional dizia assim, se você é avesso ao risco para ganho, você também é avesso ao risco para perda. But it turns out that what we see is that people is risk averse for gains and they are risk lovers for losses. That was not predictable. Now, guys, please pay attention to what I'm going to say here, okay? This is very, very important stuff. Paulo, you have a question? I think you open up your mic.
Foi sem querer, Paulo? Ah, foi sem querer. Foi sem querer, professor. Okay, all right. Now, please pay attention to what I'm going to say. It's very important, okay? Sometimes we look at poor people and we think that they are stupid or they lack character. They have no moral or something like that. Muita gente nesse mundo olha para pessoas pobres e pensam que elas são ou burras ou elas não têm virtude, elas não têm disciplina, elas não sabem se cuidar, elas são moralmente piores. Now, if you understand what I just said, I'm telling you that any people who see themselves, any person who sees himself or herself in an extreme situation, we tend to make as poor decisions as anyone else. Se a gente fosse colocado no mesmo grau de desespero, desesperança, enfim, situação extrema, igual uma pessoa que vive, por exemplo, em situação de rua, vai por mim. Não interessa se você tem um PhD em economia, se você teve um pai ótimo que te ensinou tudo, se você vai à igreja todo domingo, não interessa nada disso. Você faz decisão tão ruim quanto essas pessoas. That's the human condition. Take it easy, Tyler. Don't worry. Não preocupa com presença, não. Só de você entrar na sala já conta a presença automaticamente. O Google faz a chamada para mim. Let me go back here, guys. We are risk lovers when we are dealing with losses. That means that when we are feeling stressed out, when we are feeling that justice was not made for us, that somehow we didn't have the same chance as anybody else, if you feel that way, there's a very good chance that you're going to make very bad decisions. Independente do seu nível de educação, independente dos exemplos que você teve na sua infância, se você estiver na situação de perda, de injustiça, existe uma chance muito grande de que você vai apostar qualquer coisa no primeiro prazer que você puder, tentar roubar os outros. You know why? Because you're just like that soccer team. Well, I already lost everything, so what else do I have to lose? Can you see how important this reflection is? Vocês conseguem perceber, gente, como que esse negócio é importante? Now, think with me the implications of what you just learned. Okay? Let me give you one example. What do we do with people who commit crimes? O que a gente faz com as pessoas que cometem crimes? A gente separa essas pessoas dos seus familiares, dos seus amigos, a gente mete essas pessoas num ambiente sujo, violento e que a pessoa corre risco de morrer. Qualquer hora, de uma doença, de uma facada, de uma briga, não tem um lugar direito para dormir. What in the name of God we think we are doing? Is this going to help? Who this is going to help? This is going to help no one. It's not going to help society. It's not going to help the victims. It's not going to help anyone, especially the person who committed the crime. Obviously. Então, quando a gente entende o que as pessoas pensam, como que elas lidam com risco em uma situação de perda, a gente tinha que fazer uma prisão ser o contrário. Uma prisão tinha que ser um ambiente em que a pessoa tinha oportunidade de trabalhar. Tinha que falar assim, olha,
tem aquela gororoba ali. Todo mundo vai comer aquela gororoba. Agora, se você trabalhar dentro da prisão, você vai receber uma refeição do jeito que você escolher. Tem essa aqui, tem aquela ali, tem aquela ali. Só que você vai ter que trabalhar 8 horas por dia. Se você roubar, você vai perder a chance de trabalhar. Você vai voltar lá para aquele lugar imundo, violento que tem no final lá da prisão. So you have to give people hope. You can't take people hope because they are already losing so much. There's a very good chance that they will make terrible decisions in prison. And those decisions may very well end up with their lives. They're going to use drugs. They're going to make commitments to, I don't know, drug dealers, to mafia or whatever. So this is behavior economics, and we are not using it. And that's part of the reason why society is in such a mess. We don't understand how people think when we set out our policies, our rules, the rules of the game. Quando a gente estabelece as regras do jogo, parece que a gente não para pensar como que o cérebro humano funciona. Porque se a gente parasse, a gente ia criar melhores regras. Questions? Anyone? All right, guys. Let me just finish this class with just one last thing, okay? Just a minute. It's not going to take long. Let me just show you this. All right. Global warming. How important is this thing for global warming? Well, it turns out that it is very important, okay? So let me share with you here this thing. Just a second. Yeah, can you see that? The prospect theory and global warming, okay? Now, think about this. If we had to be very honest to people, we could say something like this. If society changes a lot, we're going to reduce the probability of a very bad situation from 10% to 3%. That's the best we can do. Eu imagino que eu fosse ser completamente honesto com as pessoas sobre aquecimento global. Eu tinha que dizer assim, pessoal, olha só, se a gente fizer tudo certinho, a probabilidade de uma catástrofe global cai de 10% para 3%. You know what happens? People say, I'm gonna do nothing because 3% is still a lot. So you're telling me that I have to change the whole society and we're gonna still have a 3% probability of a huge collapse. Então, se eu disser a verdade para vocês, que no melhor caso possível a gente vai reduzir a probabilidade do colapso global de 10 para 3, as pessoas não fazem nada. Por quê? Porque elas querem ouvir que você vai reduzir para 0. It's very hard to convince people to act on the risks of global warming. On the other hand, people know that if they change everything, many businesses will not make money. Se você quiser mudar tudo por causa do aquecimento global, você vai ter que, por exemplo, parar com as sacolinhas plásticas no supermercado. Um monte de gente vai contra você. Não apenas quem vende sacolinha plástica. O dono do supermercado vai contra você. As pessoas que pegam a sacolinha plástica para usar de lixo de banheiro, todo mundo vai contra você. That is a known loss. And the gain, well, it is like an expected one in the future. So that's why it is so hard to fight global warming. The reason is the way our brain works. All right? Okay, guys, so this is it for tonight. I'm going to stop recording here. Thank everybody for participating.
And I'm going to be here for a couple of more minutes if you want to talk to me. Otherwise, enjoy your night. Take it easy.